depressão. Entre outros sinônimos de ser torcedor colorado. Mais um ano que se acaba em agosto. E mais uma vez, a gente seguindo o mesmo roteiro. E não sei, cara. Não sei, eu ando anestesiado. E não sei muito bem o que pensar para os próximos passos do Inter. Boa noite, Lourenço. Feliz 2026, Lourenço. Boa noite, cara. Mais uma vez, o ano novo chegando mais cedo, né? 4 meses mais cedo. Mas nada que já não fosse esperado, eu acho, pelo andar da carruagem, né? Todos fomos nós que acreditamos que poderíamos ganhar do Flamengo. Eu não sei em que mundo nós estávamos, né? Talvez acreditar que ganhasse do Fluminense antes dos 2 jogos ainda fosse muito mais racional. E nesse meio tempo, assim, embalasse e ganhasse do Flamengo também. Mas depois daqueles 2 jogos ridículos, que foram jogos ridículos, contra o Fluminense, o cara tinha que ser muito louco mesmo pra acreditar em alguma força divina, uma intervenção para que a gente pudesse ganhar do Flamengo. Mas o que entristece mais não é perder pro Flamengo, não é ser eliminado pro Flamengo. Nas condições que o Flamengo vive hoje, de receita, de jogadores, de comissão técnica, de planejamento, o Flamengo merece e o Flamengo deve passar do Inter. Mas o que pega e que deixa a gente triste é a forma como foi. Né? A forma como o Inter se portou nos 2 jogos, nos 3 jogos, até no Brasileirão se for contar, mas eu nem conto muito porque o Inter não tava ligando para aquele jogo. Mas os jogos que realmente importaram, né, a forma como aconteceu, é o que deixa mais triste. Porque a gente aprendeu a torcer pro Inter desde pequeno, para um Inter aguerrido, um Inter que briga, que enfrenta um time com muito mais condições que nós. E ultimamente, aos últimos 15 anos que a gente passou sem título, a gente viu times totalmente sem sangue, sem garra, sem vontade, sem bosta nenhuma. E agora eu acho que a gente tá ficando indiferente, cara. Eu acho que o pior sentimento que a gente podia ter é essa indiferença que a gente tá tendo ano após ano. Pois é, e mostra hoje também entre ontem e hoje, né? Que o pessoal da imprensa no geral até foi ali pro CT, porque eles esperavam que teria protesto de torcedor, da torcida organizada. E não teve nada. Não teve nenhuma pessoa que estava lá. Então mostra bastante como que tá o sentimento da torcida em relação a comissão técnica, jogadores, direção e tudo mais. Cara, o que eu vou te dizer, né, cara? A gente a gente se juntou para ver o jogo, né? Antes de começar o jogo, a gente tava vendo repercussões para o jogo e tudo mais. E, cara, tudo que a gente tinha de argumento era não, porque a festa da torcida, essa torcida é muito foda e tudo mais. Tipo, a gente tava se apegando só em nós. Eu acho que 90, 80% dos programas falavam da força da torcida, da festa da torcida, do empenho da torcida, do que falar do time. Beleza. Como nós vamos ganhar do Flamengo? Eu não vi ninguém falando sobre isso. Aonde que vinha. Aonde que viria a classificação do Inter em cima do Flamengo? Eu acredito que isso tenha acontecido também muito por causa digamos, essa força, esses comentários da torcida tenham sido mais que empolgavam mais o torcedor do que uma análise dentro do campo, propriamente. Porque não se tinha por onde ir, parecia, sabe? Até tinha lugares, porque para te achar alguma opção dentro do campo, um contra-ataque, uma fraqueza. Porque no segundo tempo, lá do jogo contra o Flamengo no Rio, o time melhorou, mas é que também não tinha como piorar do primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi totalmente ridículo do Inter.
Mas a partir do segundo tempo melhorou. O Inter propôs mais jogo que no primeiro tempo. Né, o Flamengo também deu uma tirada de pé na intensidade que estava botando. E daí o jogo termina 1-0, né? Vem pra cá e todo mundo, vamos lá, torcida, vamos encher o estádio, né? A gente viu no segundo tempo lá que o Flamengo não é tudo isso, mas é que os caras estão tirando o pé, né? Daí não dá pra falar muita coisa também. Eu acho que ninguém percebeu isso na hora. Que é pra não forçar muito, porque eles iam pros 3 jogos do Inter com o time titular. E, cara, e outra coisa que pega muito também os caras usaram o mesmo, não o mesmo time, né? Mas mais ou menos a mesma base de time ali. Praticamente os mesmos jogadores que rodaram entre esses 3 jogos. Isso depois de uma parada pro mundo. Isso depois eles jogarem Mundial um mês, né? Já virem sem descanso. E nos 3 jogos eles deram um banho de preparo físico no Inter, que ficou um mês parado. E usou o time reserva no final de semana para jogar os 2 jogos da Libertadores com o time descansado. Né? Isso também demonstra uma falta muito grande de planejamento, de preparação, de profissionais capacitados. Aí a gente vê que tá tudo errado, desde aí até o que se reflete no campo. Pois é, e eu eu acho que os caras estão tudo perdidos. Eu vi em algum lugar que o Roger só não caiu porque talvez ele tinha exigido a multa à vista, né? Ao invés de parcelar, que o Inter adora. Se for verdade, o Roger é esperto, né, cara? Ele sabe que se parcelar vai entrar mais uma bola de neve de pagamentos que o Inter não cumpre. E não vai receber esse valor. Eu não sei, cara. Eu tenho o sentimento que eles vão demitir o Roger porque eles não sabem o que eles vão contratar. Eles não sabem o que eles vão fazer. Os jogadores em campo já largaram também, né? Porque eles são assim. Eles jogam quando eles querem, eles jogam da respostinha pra imprensa. Então, a gente é refém desses caras, né? E aí, a gente tem que ouvir que, não, a gente vai fazer um pacto pelo Grenal. Um pacto pra ganhar uma vaga dele. Não fizeram, não puderam fazer um pacto antes, então, pra ganhar do Fluminense. Pra se esforçar mais pra ganhar do Flamengo. Então é foda, cara. Sim, tipo, eu tô de saco cheio. Eu realmente tô de saco cheio. Eu tô. Já tá numa fase que tá me fazendo mal, sabe? Nós que gostamos bastante de futebol, a gente acaba acompanhando mais, a gente vai mais a fundo, né? Por gostar disso. E a gente vê que, cara, o foco dos jogadores que entram em campo não é ser campeão, fazer história com a torcida, com o clube. O cara quer ganhar o saláriozinho dele ali e deu. Se ganhar, tá bom. Se ganhar, ótimo. Se perder, tudo bem também, não faz diferença. Isso também vem de cima pra baixo, sabe? Um discurso que os caras pegam o Fluminense, que foi na semifinal do Mundial, e já chega tipo, né, tu vê, é difícil competir, a gente não tem dinheiro, os caras estão muito melhor preparados, não sei o quê. Bah, e aí já chega derrotado pro Fluminense. E o Flamengo todo se fala, né? Então, eu não sei, cara, eu não sei. A gente vê jogadores antigamente, né? O Sobis, o Tinga e tudo mais, falando que eles tinham que parar uma bigora pra receber um puta salário, sabe? Os caras dependiam disso pra dar o sustento pra família. Os caras queriam jogar futebol. Hoje em dia, cara, qualquer jogador mediano pra ruim ganha, tipo, profissional do Inter, R$ 200 mil, R$ 300 mil. Isso é mais que suficiente pro cara conseguir prover ajuda pra família, o cara viver de boa, o cara viver rodeado de amigo que vai passar pano por tudo que ele fizer.
para empresário que vai fazer ele acreditar que ele é o pica das galáxias, por mais merda que ele seja. Ele vai ter mulherada com pau que vai atrás dele. Então, o cara fica nessa, o cara tá bom assim, tá bom, não tem opção, tá bom. Então, vai ser cada vez mais assim, vai ter jogador que não tem vontade, que não tanto faz como tanto fez. Então, o que resta pra gente fazer a mais? Cara, quando se tem essas mobilizações nos bastidores, por exemplo, que teve reunião dos jogadores com a diretoria, hoje a Guarda Popular foi lá falar no CT com os jogadores e com a diretoria. Daí os jogadores fizeram pacto, o treinador está respaldado. Cara, são frases, são notícias, são manchetes que demonstram claramente que há uma crise, né? Quando se fala que o treinador está respaldado pela direção, quando algum dirigente precisa ir lá falar que o treinador está respaldado, pode dar 2, 3 jogos que o treinador vai ser demitido, a não ser que ele opere uma epopeia, né? E o time, em, em questão de 3 jogos, comece a jogar muito bem. Se não acontecer isso, né? O treinador vai cair. Porque assim, quando o cara tá pressionado, eu acredito que não pese tanto resultados, no que eu digo no sentido de ganhar. Porque aí começa a pesar como é que o time se apresenta em campo, entendeu? Isso em qualquer clube, não no Inter. Eu acredito até que no Inter seja menos, porque às vezes a gente vive, principalmente o futebol gaúcho no geral, vive só de resultados, né? A gente não liga muito nunca ligou para desempenho em campo, né? Mas eu vejo que tem uma pressão até por isso, né? Talvez se ganhar do Fortaleza no final de semana, eu acredito que vai ganhar, porque o time do Fortaleza, olha, meu Deus do céu, o time do Fortaleza não tem condição, né? Era tudo que a diretoria queria. Ele deu os 2 jogos pro Roger, porque sabia que o Roger ia perder um pro Cruzeiro, que era óbvio, porque o Cruzeiro é vice-líder. E daí não podia demitir contra o Cruzeiro, né? Que é o vice-líder. Daí o que eles fizeram? Não, nós vamos dar o outro jogo contra o vice-lanterna, ou seja, a gente sai de uma ponta da tabela e vai pra outra. Pra quê? Porque se o Inter ganhar, o que é muito provável que aconteça, porque o time do Fortaleza não tem condição, eles param na data FIFA, o Roger tem 10 dias pra arrumar o time, só que tem um problema nesse meio todo. Quando tu volta da data FIFA, o segundo jogo pós-parada é o Grenal. Então, foi o que eu te falei. Se o Mano não cair contra o Flamengo, que só vai acontecer se o Grêmio tomar uma sapatada, tipo, mais que 3 gols, o Mano cai. E se o Inter não ganhar do Fortaleza, eu não tô nem dizendo empatar, porque eu acho que se empatar o Roger não fica. Se o Inter não ganhar do Fortaleza, a gente vai ter um técnico demitido depois do Grenal. Tá? Mas eu vou um pouco além, porque eu sou da pessoa que acredita que, tipo assim, tinha que ter mandado embora mesmo ganhando. Porque, vai ganhar do Fortaleza. Vai ser a mesma coisa quando ganhou as 3 primeiras da volta do Super Mundial. É sobre enganar. Aí fica o Roger, porque ganhou do Fortaleza. Fica os 10 dias da data FIFA. Perde pro Palmeiras e perde o Grenal. Cai o Roger. E a gente perdeu 10 dias. Que, inclusive, cara, olha, eu quase aposto, boto uma grana que é exatamente isso que vai acontecer. O Inter é capaz de não perder pro Fortaleza, o Roger continuar, acredita, e vou botar esse discurso de que não, ele tá respaldado. Não, porque ele vai ter 10 dias pra treinar o time. Beleza. Aí volta os jogos, a gente perde o Palmeiras. Esse jogo já tá perdido, na real, né? O Inter não vai ganhar esse jogo. E aí o Grenal tem que ver como é que chega os dois times pro Grenal. Mas é capaz o pós-Grenal o Roger cair também. E aí os 10 dias. É o único momento onde a gente vai ter o espaço de tempo maior para vir um técnico novo, ajustar o elenco,
vê o que ele pode fazer, vê o que ele pode mandar embora, porque ainda dá tempo. Mas não, claro que isso não vai acontecer, né? Mas precisa de planejamento e não é o muito forte que o Inter gosta de fazer. Não é muito a praia do Inter. Pois é, cara, e eu acho que tão importante quanto Caio Roger, porque claramente não tem mais nada mesmo que possa acontecer para que ele me convença que seja mantido, a não ser claro, eu acho que dificilmente ele vai cair com o Fortaleza, porque a direção não vai ter culhão de demitir ele empatando ou ganhando. Talvez empatando, dependendo de como o time jogar, né? Se for aquele jogo bem ruim do Inter, né? Talvez possa ser que caia. Ou se. Mas eu acho que se ganhar, não tem chance. A não ser que o Roger ganhe contra o Palmeiras e ganhe o Grenal. Se ele não cair na data FIFA, antes da data FIFA, é um claro sinal de que pode entregar os 6 pontos aí para os nossos adversários que eles vão conseguir ganhar da gente. Eu nem sei se o Grêmio. É que depende muito de como o Grêmio vai chegar também, né? Porque, cara, se fosse hoje o Grenal, se fosse amanhã o Grenal, o Mano Menezes e Roger, ia ser o 0-0 mais feio do planeta Terra. Ia ser o jogo mais feio da história do futebol, desde que ele foi criado. A gente ia criar o futebol menos um. Não é o futebol 2.0, é o futebol menos um. Né? Então tem todas essas questões ainda. Tem 20 dias ainda pro Grenal ainda. Tem muito tempo para falar sobre isso. Mas, querendo ou não, é daqui 2 jogos, né? Pô, a gente tem 20 dias pra jogar o clássico que, querendo ou não, é o que decide as coisas aqui no Rio Grande do Sul, parece. E se quisesse trocar de técnico, ia ter que ser agora. Mas eu acho que, como eu disse no começo, mais importante que trocar o técnico, eu acho que é trocar o departamento. Não tem como tu continuar com o André Mazuco fazendo as contratações do teu time. Não tem como. Não tem como. O cara não é dirigente de time de Série C. Esse cara. Esse cara é horroroso. O cara conseguiu fazer a pior janela do Inter em anos, que foi a janela do início do ano e a do meio do ano passado. O cara pagou 10 milhões no Ramon. No Ramon, que a gente viu como foi aqui no Inter. E a gente viu como é que foi, por exemplo, no 8-0 contra o Flamengo. Ele inclusive, falha um monte de gols e ainda ele que dá o pênalti pro Flamengo fazer o último gol. O cara pagou tá dando um grande salário pro Oscar Romero, que não entra em campo desde o jogo contra o Sport, que a gente empatou 0-0 lá. Que a gente empatou 1-1 lá no Recife. O cara contratou o Cleiton Sampaio, que é um horroroso da bola, cara. O Cleiton Sampaio é reserva no Pelotas hoje. Se o Cleiton Sampaio chega pra jogar no Pelotas, a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, o Cleiton Sampaio é reserva. Porque ele não tem condição. O cara contratou o Kaique Rocha, que segundo ele é o zagueiro backup. Né? Deve ser um pendrive que o cara botou no rabo do Roger pra fazer o backup do DNA do Roger, assim. Nem sei mais. Richard, cara, o que foi o jogo do Richard contra o Cruzeiro? Eu me neguei a ver esse jogo, mas quando eu tava ouvindo e eu vi os comentários depois, cara, é um cara deplorável. E outra, não jogou em lugar nenhum. Todos os times que ele saiu escorraçado com os caras dando graças a Deus que ele saiu. E nesse meio tempo que ele tava na Turquia, até e aposto que o cara foi investigado. Inclusive, o Instagram dele, ele tem um Instagram novo porque ele teve que excluir o antigo por causa das acusações de aposta. Isso eu descobri esses dias, cara. O cara trouxe o Ronaldo, meu, que entregou uma classificação na mão do Fluminense. Então, assim, não tem condição desse cara ficar aqui. Se não cair o Roger, que pelo menos cai o Mazuco. E depois mais pra frente vai cair o Roger, porque o Roger tá de aviso prévio. A gente sabe que Mas, o barco mas vai assim, afundar, a gente só não sabe quando é que o barco vai afundar de vez. vamos falar bem real sobre uma saída do Mazuco, por exemplo. Bem que foda-se, né, cara? Vou botar outro cara também que vai ser um cara foda-se. Assim como todos os outros que passaram por esse departamento. Por mim, deixa vago. Por mim, deixa vago. Pois então, as melhores janelas que o Inter fez foi ser executivo, foi ser vice-futebol. Exatamente.
Pra Tô com mim o não tem Barcelos porquê. fazendo. Tô com o Barcelos fazendo a única coisa que ele sabe fazer, que é negociar. É, pra mim não tem porquê ter esses loucos, cara. É sempre só pra. É só pra ter um cara que a gente vai lá e vai queimar o cara e taxar ele de imbecil. O que que é o Bisol falando? Cara, e parece que assim, ó, não bota o Barcelos pra falar, porque o Barcelos vai falar em último caso, daí, se o Barcelos falar, porque tá tudo uma merda. Beleza, concordo. O D'Alessandro ficar falando também toda hora, é foda ficar usando ele de escudo e ficar deteriorando a imagem do Inter. Beleza, entendeu também. Mas, cara, toda entrevista do Bisol, toda entrevista do Mazuca, uma pior que a outra. Cara, então não fala. Não fala, mano. Os caras acham que a gente é imbecil. Onde já se viu? Aí o zagueiro backup. O zagueiro backup que jogou 18 minutos. Pelo amor de Deus, cara. Não, esses dois aí, boneco de Olinda, são puramente pra blindar o, o Barcelos, cara. Porque não faz sentido tu contratar o Mazuco, que tá lá só como uma figura. O problema é que assim, ó, se ele estivesse lá só como uma figura representativa e não fizesse bosta nenhuma no cargo, e quem comandasse as negociações fosse o Barcelos, que a única coisa que ele sabe fazer de bom é negociar, é fazer os trambiques dele lá pra conseguir micharia em negociação, trazendo um jogador bom, de mediano pra bom, né? E tu botasse o Mazuco como uma figura representativa pra apenas blindar o presidente, beleza. O problema é que tu dá poder na mão dos caras, entendeu? Assim como o Bisol, meu. O Bisol já é a segunda vez que ele tá aqui, né? Que ele já tinha ele já assumiu quando o Barcelos assumiu. Depois ele ficou um hiato, daí veio aquele outro gordinho lá, que eu esqueci o nome dele, que também era um outro pateta, pediu pra sair. E agora ele volta. O que esse cara fez pro clube? O quê? Nada. Nada. E ele ainda é genro do Romil, pra completar, a cereja do bolo. Né? Ele vem aqui só pra ameaçar jornalista, que é o que eu vejo que ele faz, e pra chamar os outros de mentiroso, né? Cara, que coisa ridícula foi aquela entrevista. Eu não lembro se foi agora pós Flamengo ou se foi pós Fluminense. Que perguntam pra ele umas 10 vezes se o Roger vai ser demitido e ele faz toda uma volta pra não responder. Parece aquela coletiva do Mano, que o Mano fala, que pergunta pro Mano se ele vai continuar no cargo e ele olha pro diretor do Inter, eu não lembro quem era na época, e fala, perguntem pra ele. E o cara fica com uma cara de paisagem, porque nem ele sabe se o Mano ia ficar ou não. Né? Depois ele vai lá dar a cara a tapa na coletiva sem saber a resposta. Então, assim, demonstra uma falta de comando, uma falta de convicção. O Inter não tem convicção no Roger. E o Roger não tem convicção no elenco. O Cleiton Sampaio, por exemplo, saiu de não relacionado a titular de time, em diferença de um jogo. Ele não foi relacionado contra o Fluminense, ou contra o Flamengo. Não, foi contra o Flamengo, ele não foi relacionado. No outro jogo ele era titular contra o São Paulo. Não, quer dizer, contra o Fluminense. Ele não é relacionado contra o Fluminense, no outro jogo ele é titular contra o São Paulo. Nem isso o Roger tem convicção. Num jogo o Bruno Henrique não é relacionado, no outro o Bruno Henrique é titular. Que gestão de grupo e a hierarquia do grupo que ele tanto falava. E a gestão de grupo e as suas convicções dentro do elenco. Nada disso importa. O Roger foi pro caralho, o trabalho dele foi pro caralho, os jogadores já abandonaram, né? E eu vejo que antes de demitir o Roger, acho que vai acontecer uma bomba de fumaça que vai ser demitir o Mazuco, como o Inter já fez antes. Antes de demitir o Mano, o Inter demite uns 2, 3 dirigentes. 2 jogos depois o Mano tá fora. Eu acho que isso vai acontecer para dar mais um tempo pro Roger ficar. E esperar algum técnico ficar livre no mercado. Quanto mais tempo espera ter ali no mercado, mais eu me assusto. Porque caiu o. O Carille tá no mercado, né? Ah, aí ele não vai vir. Ah, Olha, cara, eu não duvido mais de nada. Absolutamente nada. Qualquer um que vier, eu tenho medo, cara.
Qualquer um que vier eu tenho medo. A não ser que seja um cara que a gente olha e fala, vale a aposta. Ou seja, um nome muito discutível. Que não vai ser. Mas qualquer um que vier, pra mim, ou já tem prazo de validade. Que nem eu vi os loucos falando de Zubeldia e Ramon Dias. Cara, esses dois, no Gauchão do ano que vem, o Inter já vai estar. No final do Gauchão do ano que vem, depois que acabou o Gauchão, sendo Inter campeão ou eliminado, ou caralho a quatro, o Inter vai ter que contratar um técnico novo. Porque vai começar a sequência Brasileirão, Libertadores, ou o diabo que o Inter esteja. E. E a gente vai ter que mudar de treinador. Isso é certo, 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 certo. Cara, eu tô num nível que eu só quero que alguém chegue lá e esmurre os jogadores a pau e bota a ordem naquela merda. O único que eu penso que pode bater num jogador é o São Paulo. Eu tô nesse nível, mano. Pra mim tem que cagar esses louco a pau aí. Caga os louco a pau. Foda-se. Foda-se tática, foda-se o caralho a quatro. Tem que entrar lá e dar tapa na cara desses malucos pra eles acordar e ver onde é que eles estão. Bunda molice do caralho. Mas não vai, né, cara? Não vai acontecer, porque não tem um cara. Cara, se o D'Alessandro, que é o D'Alessandro, não mija os jogadores, tu tem que ver o Roger indo na coletiva queimar o Luiz Otávio e queimar o Ricardo Matias, porque ele tá 4 dias sem fazer gol. 4 jogos sem fazer gol. Por que ele não fala do Valência? Do Valência, ele nunca falou um ai do Valência. Não, olha, é muito fácil tu queimar os piá, né, cara? É impressionante. Daí estamos perdendo o jogo, bota o Luiz Otávio contra o vice do Brasileirão. Te consagra, piá. Que só entrou porque o Ronaldo não tava jogando. É brabo. Que, aliás, o Ronaldo é outro que pode estar indo embora, né? Cara, é impressionante pra tu ver o nível das contratações do Mazu, que ele comentou. O Ramon já foi embora. O Kaique Rocha já foi embora. O Diego Rosa foi embora. O Ronaldo tá sendo cotado para ir embora. E o Oscar Romero também já tá querendo ir embora. 5 jogadores que tu contratou em janeiro. 3 já foram embora e 2 estão quase indo. Isso não é competência? Isso é o que então? É o retrato, cara. É o retrato do que é o Inter nos últimos anos. A gente faz uma ótima janela no início do ano passado, em 24, né? Porque assim, aqui no futebol brasileiro, a principal janela dos clubes é a do início do ano. A janela do meio do ano é pro cara fazer uns ajustes, mandar alguns que não deram certo embora, trazer algumas reposições, né? Para isso que serve a janela do meio do ano. Para te fazer apenas pequenos ajustes no time. Cara, que foi a janela do meio do ano passado, cara? Rohel, que eu lembro da cabeça, Rohel, Cleiton Sampaio. Tabata, Aguirre, Tá, desses aí só o Aguirre, né? lateral Natan. Ah, sei também. E acho que é isso. Eu não contrato mais ninguém na metade do ano. Essa é a primeira janela do Mazu. Aí pra te ver o declínio da janela do início do ano pra janela do meio do ano. Aí esse ano o único que se salva é o. É o Carboneiro. E o O Juninho único tá que se jogando bem. salva. É verdade, o Juninho é um bom zagueiro. Alan Rodrigues agora, vamos ver o que vai ser. A princípio é um cara bom. E ele são tão incompetentes que é capaz de eles falarem que, não, Bernabé foi contratado essa temporada. Pode anotar. Próxima vez que forem falar de contratação, criticar a contratação, eles vão falar do Bernabé. Vou botar o Bernabé como se tivesse sido contratado esse ano. E outra coisa que me pega muito também, cara. Poxa, a gente tá superestimando muito ter ganhado o Gauchão no início do ano. Muito, muito. E Mas com eu acho certeza. que essa acomodação da direção
de não ter pressa pra buscar um técnico, de não ter pressa pra demitir o Roger, de levar as coisas nas coxas, fazer tudo meia boca, né? Tudo pela metade. É muito por eles achar que eles têm muito crédito por ganhar um gauchão. E eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas às vezes parece que esse gauchão que o Inter ganhou prejudicou o ano inteiro do Inter. Era melhor, às vezes, não ter ganhado esse gauchão. Claro, não pro Grêmio ter ganho o Octa, né? Mas que era melhor, muitas vezes, o Juventude, o Caxias ter ganhado esse gauchão do que o Inter. Porque isso deu uma folga, deu uma margem, deu um status de, sei lá, que eles pensam, Como de que se o eles Inter são tivesse grandes, de que ganhado eles são ídolos. como se o Inter tivesse ganhado de fato um título. É, exatamente. Parece isso. Imagina então se eles tivessem ganhado um título, como é que não ia ser? De Cara, verdade, uma coisa assim. se o Inter tivesse ganhado algum título, o Inter era rebaixado no ano seguinte. Eu tô acomodado que os caras ficaram. É, o que aconteceu com o Fluminense no passado, quase, né? O Fluminense é campeão da Libertadores no outro ano, termina o primeiro turno no Lanterna brasileiro. O Fluminense cai. O Fluminense. Você salva na última rodada, né, cara? Isso. Perdeu lá, fez um dos piores primeiros turnos da história dos times grandes. E no geral também teve que fazer uma campanha de título no segundo turno pra conseguir escapar. Cara, eu tô bem desiludido. Eu tô bem foda-se, assim, eu não tenho vontade de ver nenhum jogo até o resto até o final do ano. Porque eu vou entrar no sentimento que, cara, o Inter pode meter 8-0 no Grêmio. Tá, não, pera aí. Eu vou reformular. Ah, O mas Inter daí a ele gente pode vai meter, comemorar. Uhum. o Inter pode meter 8-0 em qualquer outro time ordinário, sem ser o Grêmio. Que meio que foda-se, cara, porque de que adianta boas atuações agora no final do ano quando tá tudo perdido pra disputar o sétimo lugar? Se ano que vem, quando começar a apertar as coisas de novo, se bobear, quando chegar o Gauchão, o elenco já vai estar totalmente diferente e nem vai parecer o mesmo time. Não, tudo diferente, né? Elenco, técnico. E outra coisa, ano que vem tem mais um agravo, né? Que é ano de eleição. Então, normalmente ano de eleição é quando aperta a moleira, né? De quem tá lá no cargo. Ainda mais o Barcelos, que não vai poder se reeleger. Então, se ele quer continuar no clube, ele vai ter que fazer uma boa gestão para conseguir eleger para Pois ganhar um então, título, no geral, né? Para eleger um sucessor. pois então. Eu tenho a impressão que o Barcelos ano que vem vai ser muito uma vibe Medeiros em 2020, sabe? Tu já sabe que não vai ganhar a eleição no final do ano, ele não vai poder se eleger. E quem ele vai indicar não vai ganhar. Então eu tô sentindo ele numa vibe meio que foda-se pro ano que vem, sabe? Eu acho que ano que vem é capaz dele mandar muita gente embora. Thiago Maia, Ener Valência, Bruno Henrique, se bobear até o Borré. Tipo, porque não deu. O Inter botou muito dinheiro nesses caras achando que eles iam dar resposta. Não deram. O Inter tá parando a bigorna todo mês pra pagar salário, deixar o salário em dia. E tá mantendo os caras que não tem resultado. Então é capaz ano que vem o Inter dar uma bela uma murchada no elenco e não disputar nada de novo. Só que cabe a nós, torcedor, começar a olhar uma coisa de uma maneira mais racional. De quando começar o ano, a gente parar dessa. Botar essa merda que o Inter entra como favorito em alguma porra. Mesmo que o Inter ano passado tenha jogado bem, cara, é sempre assim. Vira o ano, não tem. Parece que no Inter não tem sequência de trabalho. Os caras têm que começar tudo do zero. Não tem herança nenhuma do ano pro outro. Então o Inter pode terminar esse ano de 2025, nossa, em segundo lugar. Ganhar todas as partidas do segundo turno. Cara, foda-se, do que veio vai estar tudo zerado. A gente tem que
botar a cabeça no lugar de entender que hoje o Inter entra numa competição com a mesma proporção de competitividade que, sei lá, um Vasco, um, um Corinthians, um Fortaleza. A gente não vai entrar para ganhar. E não eu tô falando de tamanho da camisa, tá? Tanto é que eu citei o Vasco e o Corinthians. Não estou falando de grandeza de time, eu estou falando de qualidade de elenco e de competitividade que esses times vêm apresentando nos últimos anos. Entrar para disputar contra um Flamengo, contra o Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro. A gente não vai. Isso é fato. Nós não vamos. E não tem peso de camisa, não tem história. Às vezes a gente acha que a gente entra em campo não, com o histórico, que o Inter é um time gigante. A gente acha que o time de 2006 vai entrar em campo, que o Falcão vai entrar em campo. A gente tem que ter noção que o Inter hoje, quem joga é o Eder Valencia. Quem tá jogando é o Eder Valencia. É o Thiago Maia. É o Richard. E é gerido por pessoas que têm o Bazuco, o Bisol, o Barcelos. Então a gente tem que olhar as coisas de uma maneira diferente. A gente tem que entender a nossa história, continuar sempre valorizando a nossa história, porque, olha, são poucos os clubes que têm uma história tão foda como o Inter no Brasil. Só que a gente tem que olhar a realidade dos fatos do que está acontecendo lá dentro. Profissionalmente falando e desportivamente falando. Nesse sentido, cara, eu até falei pra ti, depois do jogo contra o Flamengo, que se é pra ser assim, então que nem se classifique pra nada no que vem, sabe? Não pega essa bosta da Sul-Americana, porque é uma merda jogar Sul-Americana, vamos ser sinceros. E os É caras uma do bosta Inter também. jogar aquela Os porra. jogadores também entram assim. Os jogadores também entram como foda-se. Não, mas uma coisa é tu entrar contra o Flamengo na Libertadores, né? Outra coisa é tu entrar contra o 9 de outubro na Sul-Americana. Mas, tipo, é meio impossível tu não pegar uma vaga pro Sul-Americano, porque assim, ó, é só tu não cair que tu pega uma vaga pro Sul-Americano. Então, eu acho que inevitavelmente, se não acontecer um milagre, de a gente pegar uma Libertadores, que eu nem acho que é bom, no final das contas, só se for pela grana e pela mídia, mas isso aí depois vai se tornar em nada, porque a gente vai perder pra alguém nas quartas ou nas oitavas, né? Não importa quem seja, o Inter não vai conseguir passar em certo momento. E daí a gente vai ter que jogar aquela bosta do Sul-Americano, né? Essa bosta da Copa do Brasil também. O Inter odeia, né? E vamos ficar com o Brasileirão. Então, assim, pra mim, ó. Por mim, bota time B bota o Sub-20 na Sul-Americana. Joga a Copa do Brasil, assim, ó, bem descompromissado, sem botar peso, tá? Vai lá, faz um jogo, quando vê, vai levando com a barriga, tipo como o Corinthians, como o Vasco faz. Daqui a pouco os caras piscam o olho e estão na semifinal. Nem sabe como chegaram. É igual vaca em cima de um telhado. Não sabe como é que subiu ali, não sabe como é que vai sair também. O Corinthians está há 3 anos indo em todas as semifinal da Copa do Brasil. Não, e a gente Não, analisou aquele dia, cara, só mais pegando barbada. 4 anos. 4 anos. Num ano os caras pegam o Atlético Goianiense, no outro ano os caras pegam o América, no outro ano os caras pegam o Remo. Só que daí, se a gente pega o Atlético Goianiense, que nem foi em 2020 e 21, a gente 20. é eliminado. Não, Se a gente pega o América, a gente não perde foi pro pior. América. A gente perde pro América em 20. Isso, a gente pega o América América, a Mineiro. gente é eliminado, como foi em 20, como foi em 23, inclusive em 20 pro Lisca. Se a gente pega um Remo, a gente é eliminado, entendeu? Então, se nem contra esses timeco aí,
que são abaixo da linha da pobreza técnica, a gente consegue classificar. Então, assim, meu, bota sub-20, entendeu? E vamos jogar o Brasileirão também, assim, mais sério, sabe? Pelo menos para fazer uma campanha digna. E aí o Barcelos entrega o cargo de uma vez. E a gente vê aí qual é o futuro do clube, cara. O que me preocupa é que tá cada dia mais difícil competir, entendeu? Não digo isso em relação aos outros times, do dinheiro que o Flamengo tem, do dinheiro que o Palmeiras tem, do dinheiro que o Cruzeiro tem, do dinheiro que o Botafogo tem. Mas, porra, por exemplo, a Copa do Brasil, cara, desse ano. Flamengo e Palmeiras estão fora. O Botafogo empatou com o Vasco no primeiro jogo, entendeu? Vai sobrar de clube rico, provavelmente, se o Botafogo ganhar lá, que eu acho que é bem provável, e o Cruzeiro, cara. Mas não são times tão, assim, imbatíveis, sabe? Não é mesmo o elenco de um Palmeiras, de um Flamengo. Isso que eu acho que o Palmeiras nem é tão elenco, é mais trabalho mesmo. É. Mas se nem quando os caras estão fora a gente consegue passar, né? Imagina quando eles estão dentro do campeonato. Só que daí o que acontece? Eu acho que a dupla Grenal, tanto o Inter como o Grêmio, vão cada vez menos ter força pra competir com esses times. Só que onde é que a balança vai pesar? Em quem tá há 15 anos sem título. Então, assim, a pressão do Inter sempre vai ser maior até ganhar um título. E eu percebi que os caras não conseguem trabalhar sob pressão. E Não. a cada ano que passa, a pressão aumenta. A impaciência aumenta, né? A raiva aumenta. Talvez a tristeza nem tanto, porque já estamos se acostumando, né? Mas é cada ano pior. E ano que passa, ano após ano que passa, menos a gente tem uma luz no fim do túnel, né? Até pegando o gancho, depois mais pra frente a gente vai falar do Grêmio. Mas até o Grêmio teve uma luz no fim do túnel, que hoje se apagou. Felizmente, se apagou. Mas até o Grêmio teve uma luz no fim do túnel e o Inter não, sabe? Parece que tudo pra nós é mais difícil, é mais suado, é mais doloroso, sabe? Então, cara, sinceramente, o texto que eu escrevi lá no Beira Resenha um dia depois da eliminação me ajudou muito a digerir isso. Mas nenhuma torcida faz o que a gente faz, né? Nenhum torcedor é tão apaixonado no Brasil como o torcedor do Inter é, e nenhum clube é tão ingrato com seu torcedor como o Inter é. Nenhum clube odeia tanto o torcedor como o Inter odeia, né? A gente tem a história mais bonita de clube no Brasil. Nenhum clube construiu o seu estádio com a torcida doando tijolo, com a torcida ajudando a erguer o estádio. Nenhum clube é campeão brasileiro invicto. Nenhum clube é campeão mundial em cima do Barcelona, né? Nenhum clube o Inter é o único clube sul-americano a ganhar do Barcelona o troféu Rogamper, que é um torneio amistoso que o Barcelona faz. O Inter é o único. Então, assim, nossa história é muito bonita, né? Desde da criação do time, foi um time internacional para acolher todo mundo. A nossa história é muito linda, a nossa torcida faz uma festa maravilhosa que ninguém mais faz. E o clube odeia o torcedor. Há 15 anos, o clube maltrata o torcedor e o torcedor vai lá todo ano com a mesma cara lavada fazer festa, esse bando de vagabundo, né? Que estão lá. Mas o que fica disso aí, meu, dessas coisas, é pensar que a gente tá fazendo pelo clube, entendeu? O torcedor tá fazendo a sua parte. Quem não tá Sim. fazendo a parte é quem tá lá. E cada vez menos a gente vê uma saída, uma luz no fim do túnel. Parece que a gente só se afunila dentro de um buraco, que cada ano a gente cava mais uma parte desse buraco e vai se afundando e vai se afundando, né? Ano que vem, né? Provavelmente vai ser assim também, mais um ano sem título, né? A não ser que aconteça uma coisa muito diferente, né? É, O provavelmente Edenilson essa podia, o Edenilson podia dançar a valsa para fechar e abrir outro portal. Não, mas nem isso vai acontecer, nem isso, eu acho. Nem essa sorte nós vamos ter, né? Então, sei lá, às vezes eu penso assim, com os times brasileiros cada vez se organizando mais, né? Pelo menos a maioria deles.
porque tem uns também que estão no mesmo buraco que a gente, mas os Se times que copiar estão até se pior. organizando cada vez mais, tendo poder de competir e chegando, né? E o que sobra pro Inter? Nada, nada. Então, será que a gente vai conseguir sair dessa seca de título um dia? É isso que eu fico pensando. Às vezes me dá uma tristeza. Eu entendo completamente. E eu também fico assim, pensativo, sabe? Tipo, aonde que a gente consegue enxergar um cenário diferente? Uma quebra dessa expectativa? Porque a falta de protesto agora mostra que a gente, tipo, aceitou, sabe? A gente tá indiferente. E eu não faço ideia de como vai ser o público do Fortaleza domingo. Eu não faço ideia. Mas chega um ponto que não tem camisa, não tem amor que sustente um clube que não te dá retorno também dentro de campo, né? A gente não pode ser palhaço e ficar torcendo incondicionalmente, sabe? Esses caras também tem que ter alguma pressão. Eles têm que ter uma responsabilidade. Pois é, cara. E daí é o que eu falei, sabe? Até o Grêmio tinha uma luz no fim do túnel, até o torcedor do Grêmio, que também é um clube. Parece que o Inter e o Grêmio estão no mesmo buraco, mas a balança pesa mais pro Inter, porque a gente tá muito mais tempo sem título. Mas até isso, tipo, teve uma luz no fim do túnel. E o Inter não, tu não vê uma saída, sabe? É desesperador tu pensar isso? Sim, é desesperador. Mas daí ano que vem, tem eleição, vai vir quem tá hoje na posição, né, que é a turma do Barcelos, e quem é a oposição, que é a turma do Mig, né? E vamos ser sinceros, é muito provavelmente que a turma do Mig ganhe. Com Muito certeza. provavelmente. Porque a gente teve 2 mandatos do Barcelos que foram uma bosta. E a gente teve o outro mandato que não foi do Mig, o cara tá preso. Ou deveria estar preso, que é o Piffer. Então, a gente teve nos últimos 10 anos 2 amostras disso. Então a torcida vai dar mais um voto de confiança no Mig e provavelmente o Mig vai botar de novo os bruxos lá dentro do Beira-Rio. E os caras vão ficar mamando nas tetas do Inter. E o Inter vai ficar mais, pelo menos 3 anos, que é o triênio do presidente, sem disputar porra nenhuma. Aí nós já vamos, ano que vem, 16, 16, mais 19 anos sem título. E assim, ó, 19 anos que eu não vejo a gente chegando nem perto de alguma coisa, sabe? A vez que o Inter chegou mais perto foi naquela Libertadores de 23. Aquela eliminação do Inter ali decretou a falência do Inter. Não digo só de dinheiro que a gente tá quebrado, mas a falência mental, a falência moral, a falência de vontade, a falência de tudo. Parece que tudo foi embora naquele dia. Tudo foi embora naquele dia. Toda a esperança de de uma nova era, de alguma coisa mudando, né? Por isso que eu entendo muita gente que odeia muito Valência hoje. Ou odeia muito o René, ou odeia muito o Kudê, sabe? Porque, cara, foi a maior chance que o Inter teve de uma luz no fim do túnel, de mudar o patamar hoje administrativo que o clube vive, porque o patamar da grandeza nunca vai mudar, né? É importante falar isso. Mas o patamar de administração do clube, de finanças e tudo mais, a gente ia disputar um Super Mundial, ia salvar o clube. E tudo foi para água abaixo naquele dia. Parece que o clube moralmente foi junto. E uma coisa que eu te falei, né, cara, um tempo atrás.
O que a gente ia olhar a eliminação pro Flamengo de 2019 e a gente ia sentir um pouco de inveja. E, cara, aquele Inter retrancado do jeito que foi, tomando um apavor do Flamengo no primeiro tempo, conseguiu dar pressão no Flamengo, cara. Conseguiu fazer um gol dos caras. Então, e perdeu o gol do Beira-Rio e do Maracanã, com aquele lance do Nico Lopes. E outra coisa que dá muita raiva dessa eliminação contra o Fluminense, cara, é que o Inter tem muita chance perdida. A gente lembra dos lances do Valência, mas teve outros jogadores também que perderam gols. Que eu não vou lembrar de cabeça, até porque eu nunca mais vi os melhores momentos desse jogo. Mas o Inter amassou o Fluminense. Isso que dói mais. E essas eliminações, o Inter, ele ele fez por merecer, ele quase conseguiu, ele tentou massacrar o adversário contra o Fluminense, contra o Tigres, contra. Eu não vou dizer contra o Cap na final da Copa do Brasil, porque o Inter fez um gol e nunca mais fez nada mesmo. Mas essa do Fluminense ela machuca porque o Inter tem muita chance desperdiçada. Qual que é a chance desperdiçada que nós temos contra o Fluminense e contra o Flamengo esse ano? Não Ah, tem. nenhum. O Inter não tem nenhum chute a gol contra o Flamengo. Em 2 jogos. E contra o Fluminense tem os 2 gols. Por isso que eu digo, cara. Por isso que eu fiz essa análise agora. Parece que depois daquele jogo contra o Fluminense, tudo que. Parecia que assim, ó, tinha dois caminhos, tá? O caminho que hipoteticamente ia dar tudo certo, que a gente ia ganhar e passar pra final, que daí ia mudar o patamar do clube administrativamente, moralmente e o astral da torcida. E teve o caminho que foi seguido, que era o caminho totalmente inverso, o caminho das trevas, que era a moral do clube lá embaixo. Alguns jogadores que até hoje não se recuperaram dessa eliminação, vide o Valência, até hoje não se recuperou disso. Né? O Depena também depois decaiu muito, já vinha embaixo, decaiu muito, o Bruno Henrique também. Então são jogadores que parecem que não se recuperaram naquele dia. Né? E o ânimo da torcida, meu, foi totalmente, né, a gente tava naquele oba-oba de, pô, a gente empatou com os caras lá, depois a gente traz o resultado pro Beira-Rio, abre 1-0 e aí vamos fazer festa porque a gente passou, entendeu? Não tem como os caras virar esse jogo aqui. Daí em 5, 10 minutos os caras viram o jogo. Aí é foda. Aí não tem o que fazer. Aí é depressão, trevas, coisas para baixo. E depois disso o Inter nunca mais disputou nada, cara. Ano passado a gente tem um dos piores anos, né, da história do clube. A gente cai na repescagem da Sul-Americana, a gente cai pro Juventude, pro ridículo Juventude, no, na Copa do Brasil. A gente fica em quinto no Brasileirão, que foi a única coisa boa que aconteceu no ano, e nem tão boa assim, né? A gente engata uma sequência de vitórias, mas nada que fique muito, que empolgue muito. E esse ano a gente chegou nas oitavas da Copa do Brasil sem competir, a gente pega um fraquíssimo Maracanã, passa, daqui a pouco tem o Fluminense e não consegue dar um chute a gol direito. Daí tu se anima um pouco com aquele grupo da Libertadores, que nem sei como a gente passou em primeiro naquele grupo, nem sei. Mas também hoje tá todo mundo eliminado, né? O Atlético Nacional caiu fora, o Nacional tinha caído fora pra fazer grupos, o Bahia já caiu fora na Sula e o Inter já caiu fora nas oitavas com o Flamengo. Então aquele grupo ali era só camisa, entendeu? E o Inter deu uma sorte de uma combinação de resultados e uma certa competência também de passar em primeiro. E daí a gente não compete contra o Flamengo, que mal dá um chute a gol, a gente não compete contra o Fluminense e a gente não vai competir no Campeonato Brasileiro. Então, assim, ó, depois daquela eliminação que vai fazer 2 anos, o Inter nunca mais competiu em nada.
Restou pra nós ganhar gauchão, um gauchão, né, porque perdeu o outro. Ganhar um gauchão que foi tratado como Copa do Mundo, sendo que o time mais forte daquele gauchão, além do Inter, tomou 4 do Mirassol, que era o Grêmio do Quinteiros, que era um time ridículo. E restou pra gente ganhar Grenal. Ou não perder Grenal, né? Ultimamente a gente só tá empatando também. Ou não perder Grenal. É isso que restou pro Inter. Daí agora nós vamos pra 15 anos sem título e sem disputar nada nos últimos anos. Nos últimos 2 anos. E provavelmente ano que vem também não. Daí a gente E a fica se gente vai contentando viver ganhando do Grêmio e ganhando do Gauchão. É, exatamente. Ai, cara. Brabo isso, cara. Tipo, e ganhando gauchão, tipo, ganhamos um gauchão, sabe? Não é como se, nossa, sabe? Agora vai. Tipo, ganhamos um gauchão só. É, mas nossos dirigentes estão bem contentes. Bem contentados. Ganharam o ano. Cara, é foda, cara. Foda, foda, foda. Né? Então, é isso que eu digo, cara. Às vezes parece que não há uma. Não há nada que a gente possa pegar assim. Tá? A tendência aos clubes, os outros clubes que estão se organizando, é se descolarem cada vez mais, assumirem cada vez mais uma posição de ganhar títulos e disputar, e a gente fica pra trás. A gente fica pra trás, a pressão aumenta, vai começar a pesar mais pra cima do Inter, né? E tudo isso uma hora vai colapsar. Não sei de que maneira, não sei se algum dia alguém não vai aguentar a pressão e vai querer votar uma SAF pra, pra isso. Talvez isso seja uma coisa boa também, essa pressão, né? Mas a tendência é que a gente não dispute nada mais, né? A não ser que aconteça uns devaneios, assim como foi na Libertadores 2023, como foi no Brasileirão em 20, como foi na Copa do Brasil, que do nada a gente piscou, a gente tava na beira de uma final, na beira de conquistar algum título, né? E só que daí não pode pipocar, como das outras vezes que foi feito. A não ser que seja uma Pois é. sorte, um caminho tranquilo, né? Não vejo perspectiva. Não vejo perspectiva nenhuma. E aproveitando o gancho de falar sobre clubes que se organizaram, né? Também teve a patética entrevista do Barcelos depois da eliminação contra o Flamengo, falando das receitas do Flamengo, né? Mas, cara, me desculpa, mas tu não pode abrir a boca pra falar das receitas do Flamengo. Um cara que não conseguiu gerir um clube em 6 anos, não conseguiu terminar um ano com uma saúde financeira boa. Porque, assim, o Barcelos tem que entender uma coisa, cara. O Inter tem uma margem muito pequena pra errar contratações. O Flamengo não. O Flamengo pode errar e consertar no meio do ano. Consertar numa próxima janela. Como o Botafogo já fez isso um monte de vezes, né? Errou, E se, mandou todo mundo e se, embora e e reformulou se um time. rasgar dinheiro, foda-se. E se rasgar dinheiro, foda-se. Isso é. O Inter não. O Inter não tem essa margem, né? Também tem uma questão de tu saber onde é que tu vai gastar esse dinheiro, né? Eu já falei isso aqui no podcast umas 2 vezes. Que o Richard Rios custou a mesma coisa que o Cleiton Sampaio. E quem descobriu, o scout que descobriu o Richard Rios no Guarani foi o Inter. Mas não, a gente preferiu gastar tudo no Cleiton Sampaio com um zagueiro ridículo da segunda divisão da Liga Portuguesa, né? E não trouxe. Daí o Inter ano passado queria contratar um lateral direito. Quem que o Inter achou no scout? Vitinho, que hoje tá no Botafogo. Não pagou no Vitinho e preferiu gastar no Aguirre e no Natan. Eu acho até certo, o investimento no Aguirre é um bom jogador. Um bom jogador mesmo. Esse ano tá sendo um dos melhores aí. Tudo bem que a régua é baixa, mas ele tá realmente se mostrando um jogador constante. Mas tu traz junto com ele o Natan. Imagina tu ter 2 jogadores de lateral direito do mesmo nível. Tu não precisaria pagar. Hoje no Alan Benítez, que tem 33 anos, não tem potencial nenhum. Uma revenda ou de disputar uma titularidade, pelo menos, para que gere uma pressão
no jogador titular para que ele possa render mais, entendeu? Enfim, enfim, sabe? O scout do Inter parece ser bom. A gente descobre jogadores. Só que a gente tá descobrindo jogadores para outros clubes contratarem, né? Então o Barcelos não pode abrir a boca dele para falar sobre contratação, sobre margem, sobre lucro, né, cara? Porra, o Flamengo sabe gastar dinheiro e outra coisa, o Flamengo forma muito, muito jogador. O Flamengo vendeu hoje o Matheus Gonçalves por 10 milhões. O Matheus Gonçalves estava no time sub-20, ele foi rebaixado do profissional pro sub-20 e o Flamengo conseguiu aplicar 10 milhões nele, vendendo para a Arábia. Só porque ele é Flamengo. Mas Só é que por aí isso. também tem uma questão, cara. O Inter, no início da gestão do Barcelos, deixou de investir 3 milhões de reais na formação de jogadores, porque a diretoria, os seus pares, não achavam necessário uh, aplicar 3 milhões na formação de jogadores. Hoje, o Flamengo ganha muito dinheiro com vendendo jogador de base. O Flamengo agora foi bicampeão mundial. Imagina o quanto que ele não vai gerar de renda com esses caras. O Flamengo gastou nessa janela do meio do ano 40 milhões de euros, mas ele vendeu 60 milhões. Ele teve um lucro de 20 milhões de euros. Entendeu? Não é só um clube rico, um clube que é do, do eixo, que tem mais mídia, isso também pesa. Mas tem muita coisa além disso, dessa análise rasa que a gente faz. Tem muita coisa além disso. Tem todo um planejamento, uma coisa que a gente poderia seguir aqui também. Mas que não, a gente prefere fechar o olho. Cara, e pega tudo que o Inter gastou com rescisão de treinador também, na gestão Barcelos. Porque tem que pagar, né? Tem que pagar os treinadores. Por mais que seja parcelado, tem que pagar. Então, além de não ter dinheiro, gasta errado. Cara. E depois fica chorando aí o espetáculo. Mas acho que é isso então, por hora, Lorenzo. Não tem muito mais o que a gente comentar além de. Eu não vou nem dizer esbravejar, porque a gente meio que já tá meio conformado com algumas coisas. Vamos ver como é que vai ser o jogo do Fortaleza domingo. Eu. Em nenhum cenário eu vejo um cenário positivo pro Inter sem ser a saída do Roger. O Inter pode ganhar, pode perder, pode empatar. Foda-se, se o Roger continuar, é capaz de a gente ir pro Grenal sem treinador. Então a hora é agora. Só vamos saber se eles vão ter culhão de fazer ou não. É isso, cara. Então, para finalizar aí, vamos torcer para que tenha alguma resolução na discussão sobre o que rolou hoje, sobre ser SAF ou não. Que se não for SAF, eu acho que também SAF não é de Jesus vindo salvar alguém, sabe? Não é um Messias, assim. Não é tão tudo isso, porque a gente já viu muito mais exemplos negativos do que positivos no Brasil. Mas é uma luz fina no túnel, entendeu? Algum aporte financeiro, inclusive. Ah, a gente esqueceu de comentar, inclusive, uma coisa muito boa que aconteceu hoje, né? Que foi o padeiro pulando do Titanic. O padeiro Mas, não quis ficar naquela barca furada. pois e escancara mais o problema das diretorias de Inter e Grêmio, né? Vamos ficar de Inter e Grêmio, sei que tem muito mais Maracutaia e outros times também, mas focar mais aqui na nossa aldeia. Que o cara não aguentou 2 meses dessa politicagem. Um monte de gente indo pra paricar ele, encher o saco, pedir coisa. E aí já pulou fora. E. Cara, nada me tira da cabeça que se fosse um cara do Inter fazendo o que ele queria fazer, se ele tivesse aqui, ele ia sofrer a mesma coisa. E empurrar um monte de imbecil só pra ficar do lado dele, só porque é amigo de fulano e ciclano.
E aí tem que ter os caras de direção, de movimento tal. Então, meu. Hoje foi o Grêmio, sabe? Amanhã pode ser muito bem isso acontecer com o Inter, ainda mais que, olha, o ambiente do Grêmio não é tão caótico como o ambiente do Inter. Eu tenho certeza disso. A gente sabe muito bem, a gente até conversava sobre isso antes de começar, que os conselheiros do Inter, o conselho deliberativo do Inter é muito pior que o do Grêmio. Muito pior. A gente deu risada e tudo mais. Foi engraçado realmente o cara pular da barca, até porque era a luz no fim do túnel do Grêmio, né? É um Grêmio que, cara, querendo ou não, nos últimos anos, o Grêmio só se salva mais porque ele não tá há tanto tempo sem título assim, né? Mas se tivesse mais ou menos na mesma situação, no mesmo tempo de títulos que o Inter, hoje tava pegando fogo muito mais lá do que aqui, porque há anos o Grêmio, desde que voltou da Série B, um ano que o Soares salvou e os outros ele brigou pra não cair, ou jogando um dos piores futebols do Brasil. Daí veio um cara assim que parece também um Messias, assim, vindo salvar por puramente amor à camisa, por puramente amar muito o clube, né? Uma coisa assim meio, sei lá, Filantropia. uma filantropia, uma coisa até meio utópica, assim, o cara pensar, caralho, mano, o cara deu 200 milha pra comprar o estádio a troco de nada, só porque ele ama O, o pa- clube. o padeiro Marcelo Marques está seguindo os passos de Selena Gomes, que certa feita disse que queria investir em filantropia. É que ele tá procurando o lugar dele no céu. O Chico Xavier, grande líder espírita, falava só a caridade salva. Daí ele foi lá e praticou a caridade. E que Achei que caridade, né? eu achei que tu ia fazer a piada porque no céu tem pão. Pode ser também. É que ele quer disputar lá, tá o monopólio dos padeiros lá no céu, daí ele quer fazer o mercado livre lá. O livre mercado no céu. Mas, como eu tava falando, cara, uma coisa até meio utópica, um cara do nada, mano, do nada, ninguém sabia da existência desse maluco. Sabia só que a empresa dele existia, mas ninguém sabia quem era esse cara. Nada, o cara chega, faz um pix à vista, compra o estádio dos caras e fala: Eu vou ser o presidente, eu vou salvar tudo isso. Daí os gremistas ficam, obviamente, porque se fosse no Inter eu também ficaria, caralho, mano, o cara é um deus. Eu tenho ele como um deus, né? E o cara vai salvar o clube, né? Tava tudo muito bom pra ser verdade. Mas é sempre isso, meu. Tem sempre alguma coisa pra atrapalhar. Nada é fácil pro Inter, pro Grêmio, pros clubes gaúchos. Nada é fácil. Né? Nada chega de mão beijada, assim, de tão facilmente essas coisas. E ainda mais com o bando de abutre que tem nos conselhos deliberativos, né, cara? Pô, um grande exemplo disso foi o Botafogo, né, cara? O Botafogo tinha um conselho deliberativo também que sugava o clube de todas as maneiras. Quando foi extinto, o Botafogo realmente conseguiu Se engrenar e ajeitar. ganhar títulos, né? Ganhar títulos, ser competitivo, se firmar novamente como um clube grande. E tinha até dúvidas sobre isso e hoje ele botou lá o pau na mesa e falou: Não, eu sou um clube grande e eu vou provar o porquê, né? E mostrou, né? A torcida voltou, tudo mais, aquele ambiente todo. Né, o Cruzeiro, propriamente, cara, o Cruzeiro teve que ser comprado, porque o Cruzeiro tava caindo pra Série C, por causa do modelo associativo. Eu não digo que SAF é uma salvação, ou que venha um Messias, igual veio no Grêmio lá, e diga que vai aportar não sei quantos milhões aqui, né? Mas o que se demonstra, o que se vê no horizonte é que a única salvação é essa. A única. Única. Ou esperar esses velhos tudo do conselho morrer aí e renovar. Que É um isso. vearedo que tá sugando as tetas do clube, né? Não vou mais. Tu vê alguém jovem no conselho do Inter? Alguém com menos de 50 anos?
Não Os que tem tem, vão embora, né? Não não aguentam. aguenta, não aguenta. É sempre os mesmos, desde sempre. Desde sempre. Tem cara que deve estar se elegendo até hoje por causa dos títulos na década de 70 e depois na década de 2000. Deve ter cara que até hoje tá surfando nessa onda. Não é de se duvidar, cara. Né? Mas é difícil, cara. Mas, É difícil. enfim, né, Lourenço? Eu acho que é isso que a gente tinha pra falar, pra desabafar. Até pra gente não se alongar muito. Então, vamos ver o que nos espera nos próximos meses. Isso, cara. Independente do que acontecer contra o Fortaleza aí, que é como tu disse, nenhum cenário é favorável, porque jamais vou torcer pro Inter perder. Mas às vezes parece que até a vitória, que é pra ser alguma coisa boa, né? Não, não também não é favorável, porque aí se mantém o Roger, enfim, né? Então, se ficar o bicho pega, se correr, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, então não tem o que fazer. Bom, que pelo menos então a gente fica um tempinho sem o Inter, né? Porque daí vai ter data FIFA, a gente pode também clarear um pouco as ideias, não ficar tão triste assim. E depois ver o que acontece, né? Mas sempre torcendo pelo melhor do Inter, que é o que importa, pra gente não ficar tão triste assim também, como a gente tá hoje. Mas é isso então, cara. Até semana que vem. Um beijo aí todo mundo. E se cuidem. Não fiquem tão tristes assim. Porque são só 11 milionários correndo e a gente decidindo a nossa vida, se a gente fica de bem ou de mal por causa desses 11 milionários correndo atrás de uma bola. É isso, abraço.